Salve, salve, meus queridos professores Ani na área, mais uma vez com vocês hoje para falar de uma classificação da matéria que é quanto à sua homogeneidade e a sua heterogeneidade, beleza? Essa classificação é uma classificação relativamente simples, com alguns cuidados que eu separei aqui para a gente discutir, mas bem importante ao longo dessa jornada chamada química, beleza? Então, bora lá. Bom, o que seria um sistema ou a matéria homogênea? Bom, para isso, a gente precisa entender o conceito de fase, porque um sistema homogêneo é um sistema, um sistema que apresenta apenas uma fase. Um sistema que apresenta apenas uma fase é um sistema também configurado como um sistema monofásico. Assim como duas fases seria trifásico, três fases trifásico, duas fases bifásico, várias fases polifásico. Mas um sistema homogêneo necessariamente é um sistema monofásico, ou seja, apresenta somente uma fase. Tá, professor, mas o que seria essa fase? Bom, esta fase seria toda a porção que a gente vê do sistema que tem o mesmo aspecto visual, químico e físico. Ou seja, tem que apresentar em toda a sua extensão os aspectos visuais, físicos e químicos iguais, ou seja, uniformes. Daí o termo homogêneo, iguais aspectos, entende? Então, mesmo que eu tenha mais do que um tipo de material lá, mesmo que eu tenha mais do que uma espécie, por exemplo, água mais álcool comum, se nós misturarmos em qualquer proporção água mais álcool comum, nós vamos ter um sistema homogêneo, porque nós vamos observar apenas uma fase. Você pode testar isso, por exemplo, visualmente você vai ver uma coisa só. Se você pegar uma gotinha da superfície dessa mistura e do fundo dessa mistura, você vai verificar que apresentam as mesmas características físicas e químicas, densidade, o ponto, a faixa de fusão e ebulição e assim por diante. Beleza? Tá, então isso é um sistema homogêneo. O que é um sistema heterogêneo? Bom, um sistema que ao invés de apresentar apenas uma fase, ele vai apresentar duas ou mais fases. Por exemplo, este caso aqui é um sistema bifásico, ele apresenta duas fases, poderia ser muito bem um exemplo, por exemplo, de água mais óleo. Então, nesses sistemas heterogêneos, os aspectos visuais, químicos e físicos não são uniformes. Como assim? Se você pegar uma gotinha da superfície, você tirou uma gotinha de uma fase que apresenta uma densidade, um ponto de fusão, um ponto de ebulição, diferente da espécie que está contida aqui embaixo. Desta forma, nós temos um sistema heterogêneo em que não há uma uniformidade nas propriedades dessa estrutura como um todo. Entende? Bom, isso aqui realmente pode ser alguma coisa confusa. Dá uma olhada no exemplo que eu vou colocar aqui, ó. Água mais NaCl. Perceba que visualmente nós não vemos NaCl no fundo, quer dizer, foi colocada uma quantidade suficiente para que se dissolvesse. Então esse sistema é claramente um sistema homogêneo, beleza? Um sistema homogêneo em que nós temos apenas uma fase, né, portanto, necessariamente, mas ele tem dois componentes. Então a gente costuma dizer que esse é um sistema homogêneo que tem dois componentes. A água mais o NaCl, tá bom? Agora dá uma olhada nesse outro exemplo aqui, ó. Esse sistema, ele é visualmente, né, bifásico, portanto, ele é um sistema heterogêneo. Sistema heterogêneo com dois componentes, beleza? Agora dá uma olhada nesse terceiro sistema. Nesse terceiro sistema, nós temos água mais gelatina. Visualmente, me parece uma coisa só. Mas esse sistema aqui, saiba, homogêneo, heterogêneo, este parece homogêneo, mas este é heterogêneo. O caso da gelatina é um caso muito peculiar, de misturas que têm um comportamento bem estranho comparado a isto claramente homogêneo e a isto claro heterogêneo. Esse sisteminha nós chamamos de coloides. Os coloides são misturas que são heterogêneos, mas me parece assim claramente que é homogêneo, mas não são. Então esse sistema nos oferece um certo risco. Desta forma, eu vou fazer com vocês uma leitura microscópica de como saber que nós temos um coloide. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que pensar que um sistema que tem matéria, qualquer tipo de matéria, qualquer substância lá, é formado por pequenos pedacinhos. A gente não vai entrar no mérito da questão do nome disso, moléculas, íons, átomos, não. Pequenas partículas. Toda matéria é formada por pequenos pedacinhos são chamados de partículas. Então eu vou criar uma linha aqui, ó, com o tamanho dessas partículas, e coloquei dois números importantes, 1 nanômetro e 1000 nanômetros. 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros, é muito pequenininho essa partícula. Este valor de 1 nanômetro é o limite da percepção, da visão humana, mesmo com o mais poderoso microscópio. Então, se eu pegar o mais poderoso microscópio
e colocar os meus olhos lá de forma direta, para ver diretamente, não tirar foto, não fazer outras, nós enxergamos coisas menores do que isso, mas não de forma direta, colocar o olho lá e verificar a partícula, beleza? Tem outras técnicas que permitem verificar de forma indireta, microscópio de tunelamento, de varredura, eles geram imagem a partir do que o equipamento está enxergando, beleza? Bom, então o limite da visão, mesmo com o mais poderoso microscópio, é de 1 nanômetro. Daqui para baixo a gente não enxerga nada, beleza? E 1000 nanômetros está aqui no limite da visão a olho nu. Então daqui para cima eu consigo enxergar, tipo um fio de cabelo, tá por aqui, ó, entendeu? E nesse intervalo eu tenho um vácuo, quer dizer, eu consigo enxergar com equipamentos, mas não consigo enxergar a olho nu. É aqui que adivinha quem estão? Os colóides. Então, daqui para baixo, toda mistura é homogênea. Eu não consigo enxergar nem com o mais poderoso microscópio. Quer dizer, eu posso gravar uma outra aula daqui a alguns anos e dizer que mudou esse número, porque vai que a gente consegue enxergar para além disso aqui. Beleza? O conceito de homogeneidade não é estático, ele é dinâmico. Por hora, 1 nanômetro é o limite de que nós conseguimos enxergar com os dispositivos. Então, daqui para baixo, o sistema é homogêneo. Daqui para cima, tudo é heterogêneo. Então, para cima de 1 nanômetro é tudo heterogêneo. Então, por exemplo, uma classificação mais específica, microscópica de homogeneidade é tudo que tem partícula menor do que 1 nanômetro. Lá no estudo das soluções, na físico-química, nós damos nomes a isso. Essas misturas que são homogêneas, elas são chamadas de soluções. E as misturas que são heterogêneas, né, o colóides ou suspensão, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então, daqui para cima é heterogêneo e bem nesse aqui são as soluções. Olha, eu coloquei aqui para vocês, a gente costuma chamar de solução. Então, água mais álcool é uma solução, água mais sal completamente dissolvido é uma solução. Nesse intervalinho aqui nós temos os famosos e perigosos colóides, perigosos no sentido eu não consigo ver que é heterogêneo aqui lá. E daqui para frente a gente chama de suspensão grosseira, tipo água e areia, coisas que eu consigo verificar, tá bom? Então o que é um colóide? Colóide é uma mistura que é heterogênea, em que as partículas que estão lá dissolvidas ou tentando se dissolver têm um tamanho entre 1 e 1000 nanômetros. Essa é uma leitura mais específica sobre os colóides. De forma geral, quando você sabe que alguma coisa é uma mistura, parece homogênea, tem aquele aspecto, né, tipo viscoso, assim, tipo sangue. Olha alguns exemplos. Sangue, leite condensado, creme de leite, shampoo, iogurte, ketchup, mostarda. Essas coisas nheco-nheco, tá ligado? Que você sabe que aquilo ali tem mais do que uma coisa. Não, parece homogêneo, mas aquilo é normalmente um colóide. Só que também tem casos de colóides que não tem necessariamente esse aspecto nheco-nheco. Tipo, neblina é um caso clássico dos colóides, né? Neblina, também nós temos fumaça, né? As partículas de um sólido disperso ali, né? Tem algumas classificações, aerosóis. A gente estuda isso mais para frente lá em soluções, tá bom? Em físico-química, não precisa se preocupar com as classificações dos colóides por hora, beleza? Bom, para fechar, alguns cuidados nesse estudo, tá certo? Esses cuidados são muito importantes, vale a pena sistematizar, anotar para lembrar deles. Olha só, substâncias puras, só substâncias, a gente já discutiu isso aí, substâncias podem formar sistemas heterogêneos. Então, se eu disser assim, ó, só água, dá a sensação que por ser apenas uma substância, isso necessariamente vai ser homogêneo. Mas se elas tiverem estados físicos diferentes, tipo água líquida e gelo, é um sistema heterogêneo, porque possuem propriedades, por exemplo, físicas, visuais diferentes, entende? Tipo, a densidade é diferente. Então, um copo com água e com gelo é um sistema heterogêneo, tá certo? Mesmo tendo apenas uma substância, cuidado com isso. Outra coisa, colóides são sempre heterogêneos. Já coloquei isso, já até mostrei mais especificamente o que era um colóide. Então, o cara falou de um colóide heterogêneo, beleza? Caso clássico de vestibulares, Enem, leite, sangue, essas coisas de geladeira, assim, maionese, manteiga, mostarda, ketchup, de shampoo, condicionador, pasta de dente, essas coisas que você sabe que são viscosas, nheco-nheco, assim, né? Que eu falei, não sei de onde que eu tirei esse termo nheco-nheco. Tchucu-tchucu. Vai saber o que é isso. Esquece isso, tá bom? Mas esses tipos de misturas, assim, basicamente são todos colóides, tá certo? São sempre heterogêneos. Toda mistura gasosa é homogênea. Então, se você tiver lá, o cara fala assim, gás, hexafluoreto de enxofre. Não importa, não é absurdo, nem sei quem que é esse gás. Não interessa, ele falou que é gás, é uma mistura gasosa, ela é homogênea. A gente considera de forma geral. Existem raríssimos casos em que misturas gasosas são heterogêneas quando tem gases muito densos, assim, sabe? Tipo gases com urânio, hexafluoreto de urânio. Mas, assim, de forma geral, a gente
Colocou lá, mistura gasosa, sempre homogênea, beleza? Outra informação importante, toda mistura entre sólidos, ela é heterogênea, com uma única exceção, as ligas metálicas. Então, se você pegar a liga metálica, tipo ouro 18 quilates, latão, bronze, essas misturas, elas são homogêneas. Então, isso aqui é bem importante. Então, os sólidos, mistura de sólidos, se você pegar açúcar refinado e sal refinado, heterogêneo. Por mais que pareça, mistura num pote, sal refinado e açúcar refinado, heterogêneo. Mas no caso das ligas metálicas, elas são homogêneas, beleza? São soluções sólidas. E por fim, líquidos miscíveis, tipo água e álcool. Miscível significa que se misturam em qualquer proporção, formam sistemas homogêneos em qualquer proporção. Então, o contrário de miscível é immiscível, tipo água e óleo, ó, atenção, água e óleo é immiscível. Água e álcool são miscíveis, quer dizer que se misturam em qualquer proporção, são sempre homogêneos, beleza? Tipo, a mistura gasosa é miscível, mistura em qualquer proporção, tá certo? Bom, devido aos cuidados, eu me despeço por aqui. Tchau, tchau.